A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Chutando a Escada versão 2.1. Eu sou a Carol Pavese. E eu sou a Débora Prado. E é um prazer estar com vocês aqui neste ano novo que se inicia cheio de suspense, mas também com otimismo que a gente não vai poder abandonar, porque a gente ainda tá só em janeiro. Tem muita coisa para acontecer e na torcida aí para que várias frontes melhorem e que a gente chegue no final do ano melhor do que a gente chegou no ano passado. Tudo bem com você aí, Débora? Como foram essas férias e quais são suas expectativas para o novo ano? Tudo bem, eu espero e desejo, né, que 2021 seja um ano mais leve para todas e todos nós. Pelo menos a gente já está preparado para um cenário pandêmico, né? Então as expectativas da gente já ficam bem mais para baixo do que considerando o começo de 2020. E a gente começou bem no programa, né? Com vários episódios legais. A gente teve um feedback muito bacana do episódio sobre gordofobia. Muita gente curtiu, muita gente também trouxe relatos pessoais de enfrentamento na luta, né? Contra o preconceito. Foi um programa que teve bastante repercussão. Fiquei muito honrada de participar e muito feliz com o resultado também do episódio. E aí nós tivemos também episódio também com o André, que foi ótimo, que é um super companheiro nosso no grupo de apoiadores do Chutando. Então foi um episódio muito legal, muito bom, que teve muita repercussão. E agora a gente gravou também, né, Carol? Mais um episódio que eu acho que vocês vão gostar. O que você acha, Carol? Apesar das disputas vacina, não vacina, impeachment, não impeachment, a nossa agenda de RI se estende a muito mais do que isso e a gente vai discutir, então, hoje, começar aí o ano, trazendo um tema que acaba, trazendo a perspectiva de gênero num recorte das relações internacionais, onde gênero ainda é mais marginalizado do que em outras agendas, que é a questão de segurança internacional. E para falar sobre esse tema conosco, a gente contou com a participação aí da Tâmia Rebelo, da SPM da Belas Artes, e também da Paula Drummond, que é do IRI, no Rio de Janeiro, da PUC-Rio, e que fazem uma pesquisa já há muito tempo, aí ganharam prêmios com artigos publicados lá fora, e tem vasta publicação aqui também no Brasil, em colaboração com o Instituto Igarapé, e também pesquisas em revistas acadêmicas sobre a perspectiva de gênero na agenda de segurança, em especial no Conselho de Segurança da ONU. E nesse nosso programa elas vão falar sobre a Resolução 1325, que comemorou 20 anos no ano passado, né, em 2020, e é uma resolução marco aí nessa agenda do Conselho de Segurança, que vai trazer a perspectiva de gênero de uma forma mais transversal e que também vai discutir, tentar promover a maior participação das mulheres na discussão, na formulação de políticas de segurança internacional. Então é um tema super quente, muito importante para todo mundo que curte segurança, para todo mundo que curte gênero, para a gente também romper um pouco com esse estigma em torno da agenda de gênero e entrar no que a gente chama aí de hard politics, né? É isso aí, foi um episódio muito bom, a gente aprendeu demais e foi já há muito tempo, né, Carol? A gente tenta fazer a gravação dessa temática de mulheres, paz e segurança, como está o debate de gênero nas discussões sobre operações de paz, no marco das Nações Unidas, num cenário de construção de pós-guerra. E aí nós trouxemos aí duas especialistas que são feras no assunto, né? A Paula e a Tâmia, como a Carol já falou, já tem trabalhos já muito consolidados sobre esse tema, já foram artigos premiados. Então, assim, foi um bate-papo incrível. A gente aprendeu muito, né? E é um debate mais que necessário também. Então, tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bom, e se você amou esse episódio, todos os outros que a gente fez, não deixe de nos apoiar, né? De espalhar aí a notícia que o Chutando a Escada veio para ficar já há muito tempo e que a gente vai continuar firme e forte, mesmo contra o vento, com ou sem vacina nesse 2021. Então, siga-nos nas nossas redes sociais todas. Estamos em Face, Twitter, Instagram. É só procurar. Mande pra gente também sua mensagem. Se você gostou desse episódio, se você tem sugestões, xingamentos, receita de bolo, manda
manda pra gente nos nossos contatos. E também, se você puder, não esqueça de nos apoiar. Isso tem sido cada vez mais necessário pra gente continuar fazendo esse trabalho, que é um trabalho muito árduo, muito prazeroso, mas que exige muito, e que é um trabalho também que a gente faz de uma maneira completamente livre. A gente não tem vínculo institucional, nem filiação política, nem nada do programa. Então, a gente conta com nossas apoiadoras e apoiadores, pais e mães. Bom, então vamos dar o play aí, ouvir esse programa, e bem-vindas e bem-vindos a 2021. Que esse seja um ano muito bom pra todo mundo. É isso aí. Aperta o play pra ouvir com a gente, então, esse episódio. Hoje a gente vai ter um bate-papo bem interessante que a gente estava tentando fazer aí com 2 celebridades no assunto. A gente vai discutir uma agenda muito importante e onde a gente vê uma pouca inserção de gênero, né, muito aquém do que se deveria, que é a questão de segurança internacional. E neste 2020 a gente comemorou 20 anos da Resolução 1325 do Conselho de Segurança sobre Mulheres e Segurança. Então é um ano muito importante para se debater justamente essa questão de gênero na agenda de segurança internacional. Nós temos 2 especialistas brasileiras que têm publicado lá fora sobre o tema, então também dado uma contribuição importante para difundir a pesquisa das mulheres brasileiras na academia lá fora. E hoje a gente vai então conversar com a Paula Drummond e a Tâmia, minha colega da SPM. É isso aí, é um prazer ter vocês aqui. Eu já tive a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, né, em eventos aí acadêmicos pelo Brasil aí, foi São Paulo, eu acho, né? E é uma honra ter vocês e tenho certeza que vai ser um bate-papo super importante e vai trazer uma agenda que a gente já tem bastante demanda, assim, né? Que as pessoas querem entender um pouco mais o que está acontecendo, qual que foi o impacto da resolução. Então, a gente não poderia estar melhor acompanhadas aí das professoras. Vou apresentá-las. A professora Paula Drummond, ela é doutora em Relações Internacionais e Ciência Política pelo Graduate Institute of International Development Studies em Genebra. E ela é professora na PUC do Rio. Nós temos também, vamos receber aqui, bater um papo com a Tâmia Rebelo, que é doutora em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo e foi fellow no Centro Carr Center for Human Rights Policy em 2016 e no Centro de Estudos Harvard Kennedy School of Government em Cambridge, nos Estados Unidos, onde ela realizou o doutorado sanduíche. E ela é professora atualmente na Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, e no Centro Universitário Belas Artes, São Paulo. Prazer ter vocês aqui. Uma honra. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, obrigada. Estou muito animada também com esse nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser bastante produtivo. Bom, a gente falou aí já algumas vezes 1325, resolução. Então, acho que a gente pode começar explicando para as nossas queridas ouvintes e os ouvintes também aqui presentes o que é essa resolução 1325, por que ela é tão importante. Bom, acho que eu posso começar falando. Então, a resolução 1325, ela foi aprovada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas em 31 de outubro de 2000 e ela, de forma inédita, entrelaçou questões de mulheres e gênero com a pauta de segurança internacional.
Então, nos estudos e no mundo político, no mundo acadêmico, no mundo político, a gente costuma dizer que ela foi um divisor de águas no tratamento desse tipo de assunto, né, que eram assuntos considerados de baixa política, dentro da esfera aí institucional do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, ela foi um documento, né, bastante celebrado e tem, na verdade, uma característica de ter sido produto dos esforços, não apenas de estados, não apenas, né, de países membros da ONU, mas reunindo aí também aportes e insights que vieram da ONU Mulheres naquele momento e da sociedade civil, o que foi, né, um elemento bastante intrigante para se pensar, né, no papel e no envolvimento aí de atores não estatais na produção de um texto que, né, se tornou tão emblemático assim da reunião ou do entrelaçamento de ideias, de pensamentos e princípios que levantam aí a categoria de análise de gênero como parte importante para se pensar em projetos e iniciativas de paz e segurança internacionais. Essa resolução tem alguns pontos interessantes que ela avança, né? Ela dá um passo importante, em primeiro lugar, no reconhecimento dos impactos que os conflitos armados têm na vida de mulheres e meninas, sobretudo, e também demanda a transversalização de perspectivas de gênero, né? Ou seja, a inclusão de abordagens sensíveis, né, a esses impactos de gênero e também a essas questões no desenho de políticas em todas as atividades relacionadas à paz e segurança. Né? Então, ela é uma agenda que pensa não só nos impactos dos conflitos, mas também na prevenção desses conflitos, né? Como é que você insere o gênero e as mulheres nesse processo, na proteção de mulheres e meninas também em relação a essas violências e em sua participação em todas as esferas decisórias. Então, nesse momento, né, essas perspectivas, essa ideia, como a Tânia estava ressaltando, né, de segurança como uma dimensão neutra em termos de gênero, começa a ser deslocada, né? Para algumas autoras feministas, a Beth Reardon costuma dizer que a Resolução 1325 é um marco, o segundo marco mais importante depois, né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, justamente pelas promessas e as perspectivas que ela tem para a política de paz, né, para como a paz é pensada, para como a paz pode ser teorizada. E é importante a gente destacar, né, como a Tânia estava falando, que esse é um produto da sociedade civil, né, as ideias, né, de grupos de mulheres, de organizações da sociedade civil, que em determinado momento estavam cada vez mais se encontrando e se congregando em espaços, em oportunidades políticas que se abriam na ONU, né, e começaram a se abrir na ONU, sobretudo a partir da década de 70, né, a gente tem a Conferência das Mulheres de 75, no México, depois a gente tem a Conferência de Beijing, em 95, e esses grupos estavam se articulando naquele momento. Ainda assim, eles estavam se articulando bastante em pautas relacionadas ao desenvolvimento, por exemplo, né? E elas começam a perceber que as discussões sobre conflitos armados, sobre segurança e sobre construção da paz de forma geral não estavam entrando naqueles espaços. E a partir disso elas começam a se articular para também conseguir entrar, né, na política do Conselho de Segurança e conseguir esse reconhecimento, né, e o resto é história. Bom, essa resolução ela foi aprovada por unanimidade, né, no Conselho. Quem que propôs, como que partiu a iniciativa da elaboração da resolução? Em termos, né, de prática do Conselho de Segurança, a gente consegue perceber, se a gente olha um pouquinho para a história do órgão, que países que não possuem um assento permanente geralmente querem, né, propor um tema que chame atenção. Então, esses países aí rotativos, digamos assim, eles costumam ir atrás de temáticas que, de alguma forma ou de outra, poderiam, né, marcar o tempo que eles passam nesse assento rotativo do Conselho de Segurança. E naquele momento a gente tem 2 países membros da ONU que são bem importantes para esse movimento acontecer, que no caso era Namíbia e Bangladesh. Acho que esses 2 países aí bem articulados com esse movimento aí que a Paula acabou de mencionar, que crescia nos bastidores ou, né, para além dos bastidores, nos fóruns sociais da ONU, esse movimento acaba, né, transbordando para dentro do Conselho de Segurança. Então há
um processo aqui de spillover, né, de transbordamento daquelas discussões, das conversas formais e informais que vinham florescendo nesses outros espaços. E aí, Namíbia e Bangladesh, naquele momento, né, de assento rotativo no Conselho de Segurança, cada um, né, no seu determinado momento, acabam tomando para si a proposta de avançar essa ideia, de trazer um discurso, ou seja, um repertório bem mais específico do que já vinha acontecendo em outros espaços. Eu acho que é legal a gente mencionar aqui, que é um trabalho, né, que a Paula e eu, a gente tenta fazer nos nossos papers, nos nossos artigos, de trabalhar com a ideia de um processo, né, de trabalhar com a interpretação de que não é da noite para o dia que a resolução 1325 ela nasce, ela é adotada. Então, conflitos armados, ou a própria inserção, né, de temas de gênero e mulheres em conflitos armados já vinha sendo o tópico de debate desses movimentos feministas ou de próprias, né, instituições governamentais há algum tempo. O que a gente, né, consegue observar com a adoção da 1325 é a institucionalização desses debates, né? Então, é como eu volto a dizer, é um marco, é um divisor de águas no sentido de que a gente, de fato, vai ter um documento. Como é um processo, é óbvio que a gente também pode começar, desde já, a levantar a bola dos constrangimentos, das dificuldades, das limitações de um texto dessa natureza passar no âmbito do Conselho de Segurança. Então, se de um lado a gente tinha alguns países, como Namíbia e Bangladesh, que foram importantes no sentido de empurrar essa agenda e junto aí com a Mulheres, Sociedade Civil, ajudar a produzir um texto que refletisse os pontos principais da agenda, né, como a Paula mencionou, participação, prevenção, integração de perspectivas de gênero. De outro lado, a gente também tem países que naquele momento eram bastante céticos com relação à produção da 1325 e que até o último momento não tinham certeza se queriam ou não esse tipo de debate dentro da agenda. Então acho que é legal a gente, né, enfatizar a importância desse processo, que é um processo que vai envolver várias variáveis, né, tanto de, né, países empurrando como países tentando, né, voltar, puxar a agenda para fora do Conselho de Segurança. E quais eram esses países que lideraram esse movimento de retirar e qual era a justificativa deles? A gente tem um país bem claro, que era a Rússia, naquele momento dizendo que o órgão já estava demasiadamente atarefado com outras questões e outros tópicos, e que esse tópico que seria puxado, digamos assim, do ECOSOC, que é o órgão da ONU que trata de assuntos ou de questões sociais, seria o espaço mais adequado. Então, a Rússia, falando aqui, dando um exemplo bem específico, foi um país que desde o início mostrou reticente. Aí, juntamente com a China também, compõe essa duplinha, que dentro do grupo ali, do clube dos 5 permanentes do Conselho de Segurança, sempre se mantiveram um pouco distante dessas discussões e sempre ponderando até que ponto, em que medida o Conselho de Segurança seria de fato um espaço para tratar desse tipo de assunto. Além da China e da Rússia, né, que a Tânia está destacando, que estão dentro dos P5, como a gente chama, o Vaticano, né, como um Estado observador, também tem um papel importante na tentativa de embarreiramento, digamos assim, da agenda sobre gênero de forma geral, né? Isso mesmo antes da resolução 1325, em diversas discussões relacionadas à direito das mulheres, sobretudo a pontos, né, que tocavam em pautas relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, que eram vistos como uma tentativa de inserir uma agenda relacionada ao aborto na pauta internacional. Isso já vinha se articulando antes da 1325, né? Com a 1325 e depois, posteriormente, né, porque a gente tem a 1325 no ano 2000, depois a gente tem, ao longo do tempo, uma série de outras resoluções, que a gente chama de resoluções irmãs, que vão sendo aprovadas, que vão expandindo essa agenda, que vão intensificando alguns pontos ou trazendo alguns assuntos para chamar a atenção da comunidade internacional. À medida que esses pontos vão expandindo, que mais estados vão se mobilizando também em torno da agenda, vão lançando seus planos nacionais, você vê que, né, o Vaticano
associado a outros países mais conservadores, né, vão também entrando e tentando tecer algum tipo de resistência a tópicos que eles consideram como não apropriados para serem tratados por esses instrumentos internacionais, né, por verem como contrários a determinados valores nacionais, por exemplo. Então, isso é bastante importante. E mais recentemente, né, além desses países, né, que estão dentro e fora do Conselho de Segurança, a gente tem também outros grupos da sociedade civil de cunho mais conservadores, né, que observando o papel de ONG justamente nesses processos, né, de rascunho, né, de dar input em resoluções e depois nos processos de revisão, começam também a demandar espaço dentro da ONU e também se alinhar para conter o avanço de determinadas agendas. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para vocês antes de levantar algumas questões mais voltadas para a nossa realidade, né, brasileira. No caso da resolução, o documento ele vai, então, propor a fomentar o envolvimento das mulheres em todas as atividades relacionadas à paz, né? E aí eu queria que você explicasse melhor qual que é o impacto desse documento no sentido de trazer também as mulheres em condições, né, de situação tanto de pós-conflito quanto em situações de guerra e conflito, o papel da mulher não mais apenas, né, na discussão de vítima de abusos sexuais em situações de conflito, que era uma discussão que existia já, as formas de violência contra a mulher em situações de combate, mas também a mulher no sentido, nesse esforço para que a participação das mulheres nos processos de reconstrução também acontecesse. Se vocês pudessem explorar um pouco melhor, falar mais sobre isso para a gente. Bom, de fato, Débora, você tem um ponto bem interessante, porque a literatura feminista enfatiza, né, ao tratar da 1325, bastante a ideia de que é um documento que aborda não apenas, né, essa imagem mais tradicional, mais estereotipada da mulher como vítima, né, como submissa, que precisa ser protegida, mas que também, de forma inédita, é um documento que traz à tona uma série de elementos para se pensar também como essa mulher pode ser agente de segurança, como ela pode ser uma agente da paz. Então, a 1325, nesse sentido, ela tem um impacto, porque ela produz, então, conhecimento, ela produz repertório para a gente trabalhar, né, com duas imagens, uma imagem, né, de uma mulher, ou de mulheres, né, que precisam de proteção, vítimas majoritariamente, né, vulneráveis em situações de conflito, pós-conflito, mas também, por outro lado, essas mulheres como participantes, né, ativas. E o que o Conselho de Segurança, né, através dessa 1325, acaba por produzir em termos de narrativa ao pontuar essa mulher como agente? Então, de um lado, a gente pode pensar no papel dessas mulheres que vão participar das operações de paz. Então, esse é um aspecto que tem sido trabalhado não só, né, pela ONU, como pelos próprios governos. Então, a 1325 estimulando a participação cada vez maior de mulheres nesses instrumentos de paz, mas também as mulheres como agentes, né, da promoção da paz nos seus países, então, como modelos a serem, né, seguidos. Então, em questões de eleição, em questões, né, de debates políticos, ao sentar à mesa de uma negociação para definir um acordo de paz. Então, são funções, digamos assim, né, que a 1325 permite que a gente acabe vislumbrando a participação dessas mulheres. Agora, eu queria, na verdade, fazer aqui um parênteses para pensarmos, né, que a partir do momento que a 1325 ela expõe essas duas imagens, essas duas narrativas, ela acaba por delimitar as funções que essas mulheres elas podem desempenhar. Então, mais uma vez, né, a gente tem aqui o risco, a gente precisa ter uma cautela, o cuidado de não aprisionar essas mulheres nessas visões. E mais uma vez a gente precisa, né, ter uma sensibilidade de conseguir para além desse papel da mulher que é
né, mais cuidadosa, ou mais carinhosa, ou mais emotiva, e que por conta disso seria mais apropriada para cumprir essas funções. Que tipo de funções? Por exemplo, uma mulher peacekeeper tem mais facilidade de falar com outras mulheres em países onde o contato, né, de mulheres e homens não é permitido por conta da religião. Tá? Então, esse é um caso muito comum, por exemplo, das operações de paz. E, de fato, as mulheres elas têm um papel a cumprir nesse sentido, mas aprisionar ou enfatizar que as mulheres elas só vão ser ativas ou agentes da segurança quando elas precisam cuidar de outras mulheres ou quando elas precisam proteger outras mulheres, isso também delimita bastante o espaço para se pensar em gênero na questão, né, ou na agenda de paz e segurança internacionais. Então, eu acho que o impacto é relevante, ele é significativo, mas a gente também precisa ter um olhar crítico sobre a 1325 para pensar como é que ela pode, né, continuar sendo um documento vivo no sentido de continuar sendo relevante para transformar relações e não apenas, né, para oferecer visões estáticas sobre onde as mulheres elas vão atuar, onde as mulheres vão poder desempenhar funções que geralmente são funções atreladas ou associadas ao papel do feminino, né, ou ao papel de outras mulheres ou de ajudar outras mulheres. Você tocou em vários pontos importantes da resolução aí que eu acho que vale a gente desdobrar um pouco, né? Primeiro é uma questão que aí acho que a resolução ela inova não só por ser a primeira, mas porque ela vem com essa perspectiva de gender mainstreaming, né? Que a gente tem ouvido falar tanto nessa discussão da participação das mulheres na política, né? Em todo o processo de elaboração de política, não só como objeto a qual se destina a política, mas na discussão, né, a perspectiva de gênero na agenda, a mulher como agente formulador dessa política, então no processo decisório, né, então desde o início da concepção até quem senta na mesa, ou até para quem se fala, a ideia de gender mainstreaming vem com essa questão da igualdade, né, de gênero, não é só a presença das mulheres, mas que tem sido um grande ponto de inflexão de várias discussões na escala multilateral, né? E aí, Paula, a gente se conheceu quando eu estava apresentando um paper sobre essa perspectiva com relação às mudanças climáticas, que tende a ser uma área mais blend aí, né? Então, mais de low politics, então onde a gente vê as mulheres teoricamente participando um pouco mais, né? Não é uma agenda segurança, assim, acho que é o último espaço que as mulheres vão conseguir ocupar com igualdade, né? Mas mesmo nessa questão de mudanças climáticas é muito subrepresentado, né? E quando a gente olha as resoluções, também sempre colocam as mulheres nesse papel de vítima, né? E nunca de agente, né? Então, eu acho que assim, acho que a resolução ela vem nessa linha de resgatar esse protagonismo. E ela vem muito antes do que a gente vê essa inserção em outras esferas, né? Até a discussão na questão de comércio é muito rasa, né? Então, é interessante isso, porque a gente está falando de uma agenda de hard politics, né? Ou high politics, de hard power mesmo, onde tem as grandes potências aí dominando, e você vê nessa agenda uma resolução que vai endereçar a questão do gender mainstreaming aparecendo antes do que a gente vê no comércio no âmbito da OMC, do que a gente vai ver no âmbito das COPs, né? Então, é curioso esse fato, né? Que não quer dizer que a gente tenha resolvido, né? Ao contrário, né? Então, a gente recai sobre o que a gente vê na política em geral, né? Você cria um instrumento formal, mas o que eu queria perguntar para vocês, primeiro, nessa perspectiva da participação das mulheres nos processos decisórios e na formulação, né? Acho que depois vale a gente comentar sobre as mulheres na segurança na prática, no dia a dia, né? Mas o que aconteceu de lá para cá nesse sentido? Que efeitos isso teve na prática? Sobre isso, eu acho que, por mais que a gente tenha conseguido, com a Resolução 1325, com a Agenda Mulheres, Paz e Segurança de modo geral, avançar bastante em questões de participação, né? A gente tem observado que, especialmente de alguns anos para cá, a questão do empoderamento das mulheres vem ganhando espaço nessa agenda. Concretamente, o que a gente conseguiu avançar ainda é muito pouco, né? Se a gente pega, por exemplo, a porcentagem de mulheres que hoje
estão ocupando seja grandes cargos nas Nações Unidas, mas também cargos de mediação internacional, por exemplo, né? Tem um estudo da ONU Mulheres que é replicado, né, todas as vezes que a gente fala sobre resolução de conflitos, né, mostrando que a gente tem como mulheres como mediadoras principais dos processos, como 2%, como signatárias 9%, como observadoras 11%, alguma coisa nesse sentido. Então, e mesmo quando a gente fala, né, das operações de paz, por exemplo, né, porque se tem um campo em que a questão da participação ganha grande evidência, né, para além da formulação de políticas, é justamente na participação das mulheres nas Forças Armadas, né, o que é um ponto de tensão, inclusive, com as organizações que atuaram na formulação da agenda. Mas, de todo modo, mesmo nas operações de paz, né, em que essa Agenda 1325 tem grande repercussão, o que a gente avançou também não vai além de 10%, né, isso está estagnado há pelo menos uma década. Então, ainda assim, por mais que a gente tenha conseguido avançar em alguns pontos, ou pelo menos avançar o debate em termos quantitativos, a gente ainda tem muita coisa, né, muito caminho para andar. Então, eu queria aproveitar o gancho para perguntar para vocês também sobre isso, porque o meu comentário foi bem nesse sentido, de que existe uma problematização, né, do que era feito antes, pensado sobre a questão específica de gênero, e o esforço da resolução de trazer as mulheres também enquanto atores, né, relevantes nesse processo e tal. E aí, vocês escreveram um artigo que depois a gente pode colocar lá na descrição do episódio, né, no Jornal do País. E eu vou perguntar sobre ele, porque eu queria saber mais sobre o Brasil, mas vocês apontam nessa reportagem, nessa análise, que existe um prejuízo no debate sobre a implementação da resolução e de trazer mais mulheres para o debate sobre segurança, por conta de uma ideologização, né, de uma polarização na sociedade. Vocês apontaram aí o Vaticano, mas a gente sabe que hoje, né, a gente tem uma emergência de partidos de extrema-direita, de posições conservadoras aí ao redor do mundo, que trazem uma crítica, e que a gente já gravou um episódio sobre isso, né, Carol, sobre o que eles chamam de ideologia de gênero, né, que é um termo totalmente falso, mas que foi construído para desqualificar a necessidade da gente falar sobre esse tema, né? E aí eu queria saber de vocês se, para além dessa questão, e queria que vocês conversassem sobre isso, né? São duas perguntas. A primeira, né, sobre essa questão da polarização e dessa ideologização do tema de gênero, como que isso tem impactado no debate contemporâneo sobre a implementação da resolução, né, tendo em vista esse aumento do conservadorismo. E se, essa seria uma outra dúvida que eu tenho, se, para além da questão da polarização, a gente não existe também essa rejeição por parte de dar poder às mulheres, né? Porque não é só uma questão de aborto, não é só uma discussão, a gente receia que há um debate sobre aborto no âmbito internacional, mas é aquilo que a Carol apontou, a gente tem uma discussão de trazer mulheres para a mesa de debate naquilo que tradicionalmente era e é controlado pelos homens, né? Então, assuntos de high politics. Então, eu não quero saber de mulheres aqui. Então, eu queria saber até que ponto também isso também não é manipulado, né, na sociedade. A gente usa o discurso do aborto e da educação sexual em meninas, que isso não pode acontecer. E aí, na verdade, existe esse pano de fundo mesmo, né, do patriarcado, de rejeição de que as mulheres não devem ocupar espaços de poder, né? Bom, eu acho que eu posso começar falando e a gente vai batendo uma bola, né, Paulo? Que a gente, esse, na verdade, tem sido um tópico bem quente para a gente nos últimos meses. A gente passa, né, bastante tempo do nosso tempo produtivo aí tentando entender os efeitos mais atuais, digamos assim, né, dessa polarização na 1325, porque eu acho que a polarização ela sempre teve, né, em torno do tema. Então, se a gente for pensar, é um tema que sempre criou uma divisão entre aqueles que, né, pensam e têm uma visão de mundo onde a gente precisa romper com essas relações desiguais de poder e alçar as mulheres, aí, como a Débora falou, né, a uma posição em que a gente de fato possua uma contribuição dessas mulheres e não apenas, né, um check de, ok, temos números de mulheres aumentando. E do outro lado, né, aquelas pessoas
que vão fazer de tudo para mantê-las afastadas. Então, existe, eu acho que essa polarização desde sempre. O que a gente tem visto atualmente é essa polarização mais nítida. Essa é a minha opinião pessoal, né? Acho que emergiu aí das profundezas algo que sempre esteve, mas que tem uma certa legitimidade agora e há um certo espaço onde esse tipo de discussão passou a frequentar, né, espaços midiáticos e espaços políticos de uma forma mais legítima. Então, o que a gente precisa agora é pensar de que maneira, né, essa polarização que tem um lastro de legitimidade, ela tem afetado esse tipo de discussão que trouxe a 1325. Eu só queria, antes de finalizar meu raciocínio sobre isso, lembrar que após a 1325, a gente teve uma série de resoluções irmãs, como a Paula mencionou. E grande parte dessas resoluções tratam sobre violência sexual. Então, houve um retrocesso muito grande em termos de evolução normativa, tá? Em termos de conteúdo, de formato de conteúdo, dentro desse escopo aí, desse guarda-chuva que a gente está trabalhando como mulheres, paz e segurança. Então, isso já mostra uma certa resistência, isso já mostra retrocessos. Então, é como se fosse um passo adiante, bastante, que foi a 1325, um documento bastante celebrado, com outros documentos que seguiram a 1325, publicados pelo Conselho de Segurança, quase que sinalizando para o mundo, dizendo, não, peraí, né? Talvez aquilo ali a gente tenha deixado escapar uma discussão e que a gente tem que agora retomar para o que o Conselho de Segurança deveria estar tratando, né, que isso é a violência sexual contra as mulheres em situações de conflito armado. Então, eu acho que a polarização, se a gente começa a pensar nela em perspectiva histórica, ela faz parte aí desse processo de avanço, né, de celebração e de contestação da 1325. Então, é um movimento, né, da 1325, com todas as suas resoluções irmãs, que sempre precisou lidar com essas discussões do pertencimento ou não desse tipo de matéria dentro do Conselho de Segurança. Atualmente, né, qual é a minha perspectiva, a minha visão sobre o que a gente tem visto atualmente? Em alguns casos, a 1325 foi engavetada, juntamente aí com seus planos nacionais de ação, que acho que a gente pode também trabalhar um pouco nessa discussão, né, se vocês quiserem, que faz parte aí também dos projetos que Paulo e eu temos desenvolvido, mas o Plano Nacional de Ação, só para pontuar e contextualizar vocês, é o que os estados fazem em termos, né, de política nacional para responder a 1325. Então, a 1325 ela é um chamado, digamos assim, do Conselho de Segurança e os estados eles precisam materializar a 1325 dentro do seu ordenamento doméstico. Como eles fazem isso? Através dos planos nacionais de ação, que é um pedido da ONU, é um pedido do secretário-geral, é um pedido do Conselho de Segurança. Então, em muitos casos, a 1325 e seus planos nacionais de ação, né, os planos nacionais de ação foram engavetados. Então, o país ele diz que ele possui a 1325, ele diz que ele tem uma discussão de gênero, mas isso não passa de retórica. A implementação ela não acontece na prática. A gente não tem mecanismos de monitoramento, a gente não tem transparência sobre o que está sendo discutido, não existe nenhum tipo, né, de plano, de planejamento para, de fato, essas políticas ou essas diretrizes que são enumeradas pelo Conselho de Segurança para que elas sejam, de fato, implementadas. Em outros casos, né, a gente pode pensar em países que têm utilizado isso, né, para distorcer a ideia de como eles estão trabalhando com essa matéria de gênero e segurança, ou mulheres e gênero, só que no final aí do dia a gente consegue observar uma leitura mais crítica, vai observar que isso não passa de uma tentativa de instrumentalizar o discurso, de instrumentalizar a agenda, né, para ela servir a propósitos de melhora de imagem, melhora de reputação nesse cenário internacional. Então, em resumo, né, tentando linkar aí todos os pontos que eu levantei, eu acho, Débora, que a polarização ela vai ter um impacto muito grande nesse tipo de discussão, a polarização atual, né, essa divisão atual, principalmente aqui que a gente está vendo no Brasil, ela vai ter um impacto significativo na essência da 1325 e como a gente discute a 1325 no Brasil. Já está tendo, no caso, né, a gente não tem muitos espaços para debater o assunto.
E aí eu acho que eu vou deixar um pouco aqui, porque a Paula entra, né, com o que a gente tem concluído aí do momento atual. Eu acho que a Débora colocou na fala dela alguns pontos interessantes, né, sobre essa questão dessa possível reação, né, ao avanço das mulheres nos espaços públicos. Eu acho que essa é uma das possibilidades da gente, né, teorizar sobre esse fenômeno que vem acontecendo, da gente pensar, né, para alguns em termos de backlash, para Cynthia Enloe, as metamorfoses do patriarcado, né, ou seja, o patriarcado tem sempre uma forma de se reinventar, se colocar suas garras de fora quando alguns avanços estão acontecendo, né? Acho que essa é uma forma de ver esse avanço de um lado, né? Mas como a Tâmia colocou também, essas organizações ou essas forças, né, sempre estiveram presentes e estão mais nítidas, mas além disso, eu colocaria de que, para além de mais nítidas, elas ganharam novos aliados, né? Há novos atores nesse cenário que não estavam antes, né, desse lado, né, ou que não se alinhavam com esse tipo de pensamento e que passam a ganhar espaço. Eu estava falando no início da minha fala sobre outras organizações da sociedade civil, né? Ou seja, a gente tem dentro da ONU hoje organizações da sociedade civil que se articulam justamente em torno de uma agenda mais conservadora, em torno de princípios religiosos, né, para propor uma contralinguagem ativamente em relação a alguns temas, né? E isso tem interferido... Bom, e além das outras organizações, a gente tem também outros estados, né, que antes podiam ser colocados como aliados da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, por mais que, né, de modo geral, essa agenda sempre foi muito mais forte na retórica do que na prática, mas ainda assim, aliados na retórica começam a se colocar como inimigos dessa agenda, né? Os próprios Estados Unidos, por exemplo, tiveram um papel central, né, na retração da linguagem de uma das últimas resoluções que a gente teve aprovada em 2019 sobre a questão da violência sexual em conflitos armados, como a Tâmia colocou, né? Então, os Estados Unidos ativamente ameaçaram a bloquear a resolução caso houvesse ali ainda resquícios de linguagem relacionados ao acesso a serviços médicos de vítimas de estupro em conflitos armados que pudessem remeter ao aborto, né? O Brasil, que é um país, né, que começou a se alinhar mais à agenda nos últimos anos com o Plano Nacional, também é um país que está, né, reconhecidamente agora se colocando ao lado da aliança de países, né, que não eram do nosso perfil diplomático alguns anos atrás. A gente está falando de um país que há anos atrás encabeçou a resolução para direitos LGBT, né, no âmbito dos direitos humanos, né? E a gente tem, em poucos anos, esse país se transformando, né, em outro perfil diplomático, fazendo discursos, né, que são completamente contrários a esses princípios multilaterais. Então, a gente tem também novos atores aí se alinhando a esse tipo de pensamento e, portanto, não só retraindo a linguagem dentro do Conselho de Segurança em si, mas também dentro dos seus próprios, dentro das suas próprias fronteiras, por meio desse engavetamento, né, que a Tâmia, da agenda que a Tâmia mencionou na fala dela. Você está ouvindo Chutando a Escada, um podcast de política internacional e divulgação científica em relações internacionais. Para apoiar este projeto, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.
Eu achei muito bom e eu acho que vocês apontaram, né, Paula? Você falou agora sobre os Estados Unidos, mas eu sei que vocês têm acompanhado no BRICS Policy Center, né, da PUC. Você faz parte de uma pesquisa sobre o Sul Global, né, e vocês têm acompanhado a situação na região do Sul Global e eu acho que o Brasil ocupou esse espaço, né? Eu queria perguntar para vocês em que pé que está a situação do Plano Nacional. Porque vocês já tinham escrito o texto em 2018 já com um cenário bem ruim, né? Então, eu imagino que agora a situação tá bem pior, mas ainda que o texto de vocês já apontava que era necessário um engajamento maior, a gente já tinha dado um passo adiante, né? Eu acho que a existência do Plano Nacional por si só já mostrava isso. Queria que vocês explorassem um pouco mais falando aqui sobre o caso brasileiro, como é que está o Brasil nesse contexto. A gente sabe que tem um movimento muito forte de rejeição ao debate sobre gênero, né, nas várias esferas do governo brasileiro, né, na política externa de forma geral. Mas queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso com esse recorte para a questão da segurança. Débora, o Brasil simbolicamente adotou o seu Plano Nacional de Ação dia 8 de março de 2018. E era uma tentativa naquele momento, né, de mostrar ao mundo que o Brasil estava pronto para responder a esse chamado do Conselho de Segurança. Então esse é o discurso oficial, né? Esse é o discurso que aparece no PNA do Brasil, esse é o discurso que foi utilizado para fazer propaganda, né, da adoção e da publicação do Plano Nacional de Ação. Paula e eu temos uma pesquisa recente que justamente a gente tentou resgatar, né, as origens desse documento, né, e como foi o processo que levou o país a adotar o PNA. E o que a gente descobriu, que é um paper que vai ser publicado ano que vem, o que a gente descobriu é que, na verdade, o Plano Nacional de Ação ele é produto, né, dos esforços de indivíduos comprometidos com a causa dentro, né, das esferas governamentais e que tinham interesse em avançar essa agenda. Então, a princípio, né, e com base nessa conclusão inicial, a gente já pode começar a pensar na força desse documento normativo, que tem, né, como seu principal propulsor, digamos assim, uma rede informal, uma coalizão informal de pessoas comprometidas com uma causa dentro de diferentes esferas governamentais. E por que eu chamo a atenção para isso? Porque as pessoas mudam de emprego, né? As pessoas rotacionam dentro das esferas governamentais. Então, se a gente tem uma política que é adotada e, né, independente dos esforços individuais, as chances são altíssimas desse documento não ter, né, a durabilidade ou a força, né, para a aplicabilidade desejada, justamente porque a gente tem uma variável que não pode ser controlada, né, que é, digamos assim, que são esses indivíduos que a gente chamou no nosso artigo, né, de empreendedores de gênero, né, ou gender champions, também como a gente costuma falar nas nossas apresentações. Então, a gente tem um documento que a gente, né, também já escreveu sobre isso, que tem o seu ponto, vários pontos positivos, na verdade, né? Tem o lado de representar um avanço significativo para o Brasil, de se colocar aí junto a países que internacionalmente estão respondendo a esse chamado e que falam sobre questões de gênero e mulheres dentro da pauta de segurança, que novamente é um ponto que a gente está falando, né, nós quatro aqui, que há consenso, que é um espaço duro de entrada, difícil desse tipo de agenda, desse tipo de discussão. Então existe um avanço significativo, o Brasil precisa ser reconhecido por esse esforço, mas por outro lado, existem limites e desafios que são inerentes principalmente a forma como esse documento foi produzido. Eu também, né, queria adicionar aqui, e aí depois eu deixo para a Paula falar mais do documento em si, o contexto, né, em que a gente teve o PNA sendo adotado, um contexto aí de mudanças políticas, né, um contexto de crise econômica e crise política, então isso também fortemente vai afetar
né, os pilares que vão sustentar, né, a ideia de um PNA forte, de um PNA que seja de fato possível de ser implementado. Eu acho que é interessante porque a história de aprovação e de elaboração do nosso PNA, ela é quase um microcosmo do que hoje a gente está observando no cenário internacional em termos de jogo de forças conservadoras de um lado, né, e a tentativa de grupos e atores, indivíduos, de manter alguns poucos ganhos, né, em pé. Isso porque quando esse plano começa a ser elaborado, e ele começa a ser elaborado ainda no governo Dilma, né, ele tem um ambiente bem mais propício do que o ambiente que ele encontra quando ele é aprovado, e surpreendentemente aprovado, né? Isso porque, ou seja, durante a consecução e a elaboração do Plano Nacional, vai se acompanhando na política tudo aquilo que a gente já conhece que aconteceu no cenário internacional, né? Desde do impeachment da Dilma, a entrada do Temer no poder, e depois, posteriormente, né, esse plano é aprovado durante o governo Temer. E quando ele foi aprovado, a gente nem sabia, ele estava pronto, mas a gente que já sabia que esse plano estava sendo elaborado, não tinha muita certeza se ele seria ou não aprovado. E eu e a Tânia fomos justamente atrás das histórias por trás, né, das forças motrizes por trás da aprovação desse PNA, justamente perguntando, né, quais foram as condições de possibilidade desse plano, né? Por que ele aconteceu? Como que ele aconteceu? O que explica que a gente finalmente tem um plano nas condições em que ele foi gerado, né, no meio a tanta turbulência? E como a Tânia chamou a atenção na fala dela, a gente descobriu justamente esses indivíduos, né, que atuaram nos bastidores, justamente por meio de uma série de engajamentos, estratégias, para fazer com que esse plano continuasse e seguisse em frente, né? E as histórias desses indivíduos é justamente uma história de constantes resistências, né, de ceticismos em relação ao que aquela agenda quer dizer, né, ou ao que essas imposições ou essa exigência e demanda de incluir mais mulheres poderia significar. Então, uma série de medos e ansiedades que a agenda acaba gerando. Em relação aos contornos atuais desse plano, esse plano foi renovado um pouco antes do Bolsonaro, ou logo que o Bolsonaro entrou assumiu o governo, por mais 4 anos. Então, ele ainda está vigente, mas ele avançou muito pouco do que ele podia avançar, né? Ou seja, dentro das promessas que esse plano tinha, a gente conseguiu caminhar pouco pelas deficiências que esse plano tem, né? E a gente pode falar um pouco mais sobre isso, né? Desde da ausência de indicadores, da ausência de orçamento, da ausência de vontade política, tudo isso contribui para que a gente tenha um documento bastante fraco, mas ao mesmo tempo que tem sido super importante que, apesar de todas as condições adversas, ele tenha conseguido ser aprovado, né? Que ele exista ainda e que ele mantenha essa existência, né, para a continuidade de um debate mínimo em relação a esse tipo de agenda, né, em relação à igualdade de gênero em matéria de paz e segurança. É bem complexo, né, essa questão de ter esses instrumentos, né, desde a resolução até os planos nacionais, porque você, por um lado, é óbvio, né, extremamente positivo você conseguir ter o documento, ter o instrumento, né, mas como todo instrumento, ele só tem efetividade se ele é colocado em prática, se ele é obedecido, né, se a partir dele, ele não pode ser um fim em si, né, ele é uma ferramenta para se promover algo, né, essas resoluções e o plano nacional. E o que a gente vê é que muitas vezes isso acaba sendo para cumprir tabela, né, ou para contemplar uma agenda, mas que a partir dali você não vê muitos desdobramentos, né, e aí fica dependendo de governos, né, porque enquanto a gente não vê a questão da igualdade de gênero e do gender mainstreaming, então da participação das mulheres em todas as esferas, como uma política de Estado, né, quando a gente tem mudança de governo, a gente tem uma mudança completamente completa na rota, né, desse processo. E aí a gente fica muito vulnerável a essas variações, né? Então, Dilma, ótimo, depois Bolsonaro, pior, e aí vem, né, Trump, tira tudo, e aí depois talvez o Biden
retome um pouco, até porque tem uma questão de um uso político dessas ferramentas também para um discurso, né? Isso corrobora para fortalecer o discurso do país como um país que promove a igualdade, é aquela famosa as aberturas, os discursos de abertura da Assembleia Geral, onde se lê todas aquelas resoluções maravilhosas que o país é signatário, né? Como eles adoram invocar todas as resoluções que fazem parte, como se aquilo fosse, desse uma carta branca, então, para poder agir, né? E aí tem essa dificuldade de se operacionalizar, né? E acho que essa questão dos empreendedores é muito pertinente, né? Você tem um papel fundamental da sociedade civil para empurrar essas agendas e para fortalecer, para que os estados abracem isso e transformem num plano, né, numa política, num plano de ação ou numa resolução, mas o problema é que depois você entra numa seara onde a participação da sociedade civil é muito restrita, né, e na agenda de segurança acho que é o mais emblemático de todas as áreas, né, onde é muito difícil esse acesso da sociedade civil na formulação de outras políticas, né, e na própria execução da política de segurança de um Estado, né, da segurança internacional. Assim. Então, é bem complexo de ver isso se materializar, né, porque acho que tem a ver também com isso deveria ser reflexo de um engajamento e um comprometimento muito maior com a igualdade de gênero que a gente não vê, né, e aí ficam essas ações fragmentadas orbitando e a depender um pouco da sorte, né, de quem abraça ou não, ou de se conseguir, até porque como vocês colocaram muito bem, né, elas não estipulam metas, aliás, tem metas, mas não tem métricas, né, então se não tem dados quantitativos, qual é a participação ideal das mulheres, né, como que a gente vai verificar isso, como que se monitora, né, e também não se criam instrumentos, são vinculantes, porque são resoluções, mas, por outro lado, você também não tem nenhum instrumento de sanção, né? Então, ao contrário de outras resoluções, né? Então, tem resoluções e resoluções do Conselho de Segurança, né? Tem aquelas que os estados, uma resolução para a Coreia parar né, com a produção nuclear, ela vai ter um efeito muito maior, né? E vira do que uma resolução de igualdade de gênero, que acaba virando um instrumento mais político do que coercitivo, né? É isso, acho que tem resoluções que acabam ficando mais nessa ferramenta coercitiva. E enquanto isso não acontece, a gente tem as mulheres, e aí também como vítimas, né, mas por não participarem desse processo, também sendo muito vulneráveis à insegurança de várias formas, né, aliás, sendo o grupo mais vulnerável no sistema internacional a todos esses conflitos e numa agenda de segurança humana também ampliada, como grandes... Bom, quem é mais atingido e quem sofre mais o impacto, né? Acho que uma coisa positiva desse debate, e é isso que eu queria que vocês comentassem um pouco também, mas a gente vê uma mudança, principalmente quando a gente pensa naquela segurança mais clássica, né, relacionada a conflitos e guerras, mas uma interpretação também desses crimes contra as mulheres, não só como consequências, mas como armas de guerra, né? Acho que isso, porque a gente vê outras resoluções específicas que vão trabalhar, né, do estupro, por exemplo, como uma arma de guerra, né? E até recentemente era só uma casualidade, um efeito colateral, né? Collateral damage da guerra. Se vocês puderem elaborar essa questão, que acho que é interessante, porque é uma outra esfera que também é coberta pela 1325. Né? Isso aí, Carol, eu acho que concordo com você, a 1325 ela abre um espaço discursivo para a gente repensar em conceitos clássicos, né, que são trabalhados aí como parte dessa linguagem mais rígida do conceito de segurança. E eu gostaria de nomear dois deles, que seria conflito e paz. Né? Então a gente tem aqui uma abertura para a gente ressignificar, né, esses conceitos. Obviamente que é um processo, né, aí, de idas e vindas, né? A gente tem um conceito de segurança que é muito atrelado à ideia de conflito armado, remetendo toda essa perspectiva tradicional, né, de uso da força militar e de conflito como, né, tendo sua base aí o aspecto, né, militar, bélico.
mas a 1325 ela vai conferir uma possibilidade de pensarmos também nas outras características, nas outras causas desses conflitos, né? Então, quando a gente fala de mulheres, das situações das mulheres nos conflitos armados, inevitavelmente a gente vai tocar em assuntos sociais, em assuntos econômicos, em assuntos, né, que vão trazer uma perspectiva mais humanitária, uma perspectiva de direitos humanos. Então, ao inserir esse tipo de debate dentro do espaço, né, do Conselho de Segurança, há uma abertura, querendo ou não, por parte, né, do Conselho de Segurança, a esse tipo de insights, a esse tipo de interpretação, né, de uma ideia de conflito armado como não sendo unicamente, né, conflito militar. A segunda coisa que eu acho, né, que a 1325 ela contribui é para a gente também ressignificar a paz, né? O que eu quero dizer com isso? Acho que durante muito tempo a gente trabalhou com a ideia de paz negativa, né? A ausência de, né, conflitos físicos, ou seja, a ausência de uma violência direta ou, né, a promoção de acordos. Então, a paz, ela significaria basicamente, né, em termos bem gerais, representaria esses dois cenários, né? De um lado, essa ausência da violência direta ou o processo de firmar acordos. Quando a gente, né, insere a 1325 nessa roda de discussão, a gente começa, então, a também repensar e ressignificar o que seria paz, né? A gente precisa, né, aí nesse contexto, começar a pensar numa questão de multidimensionalidade, que eu acho que é um conceito que a gente trabalha também bastante nos nossos materiais. É a ideia de você não, né, restringir, né, o olhar unicamente à violência direta, mas também a outras questões, né? E aí, fazendo referência ao Galtung aqui aí dos estudos da paz, não só a violência direta, como a violência estrutural, como a violência cultural. E trabalhar, então, com a ideia de paz para se pensar, né, nessas diferentes nuances aí da violência. Então, acho que a 1325, ela vai fazer parte, obviamente, desse processo de segurança humana, né, que está acontecendo aí no Conselho de Segurança, que veio aí nos anos 90 e ganha força, talvez, acho que mais significativa aí nos anos 2000, né, junto aí com expressões de segurança humana, responsabilidade de proteger, sustaining peace, né, que são discussões que estão correndo, né, estão navegando, digamos assim, pelos corredores das Nações Unidas, e é nesse momento, é nesse contexto aí discursivo que a 1325 se situa. Então, ela vai, né, ela vai ajudar, né, a estimular esses debates, ela vai, né, promover novas ideias, novos insights, e ela também vai receber, né, digamos assim, os efeitos desses outros debates que estão acontecendo nos corredores da ONU. A questão da violência sexual, ela ganha também muito destaque nas resoluções irmãs, né? Ou seja, depois que a 1325 foi aprovada, a segunda resolução que é aprovada 8 anos depois, a 1820, é reconhecida como a resolução que discursivamente reconhece essa nomenclatura do estupro como arma de guerra, né, algo que já vinha, né, rondando as discussões sobre gênero e violência nos conflitos armados, enfim, desde a Iugoslávia, Ruanda, que ganham uma grande proeminência também com as discussões sobre o Congo. Então, com a aprovação da Resolução 1820, o que a gente percebe é que, né, as análises de conteúdo das resoluções de mulheres, paz e segurança acabam mostrando que a discussão sobre violência sexual acabou dominando, em grande parte, o imaginário sobre a agenda, né? Então, de um lado, isso é extremamente importante, porque, como a Carolina mencionou na fala dela, né, durante muito tempo a gente teve a violência sexual normalizada nos conflitos armados, enfim, como um efeito colateral, né, ou não reconhecida, por exemplo, nas normas internacionais penais em relação aos crimes de guerra, né? Isso vai mudando e a resolução, a Agenda Mulheres, Paz e Segurança, ela vai justamente acompanhando essas mudanças, né? E o que algumas autoras feministas têm chamado a atenção, justamente é que, se por um lado isso é positivo, né, para chamar a atenção para essa dimensão,
Por outro lado, isso também restringe um pouco o imaginário sobre o que é violência, sobre o que é conflito, sobre o que é paz, como a Tâmia chamou a atenção na discussão dela, né? Então, a gente tem os recursos, as organizações que trabalham com isso, muito focadas na questão relacionada à proteção contra a violência sexual e relacionada a conflito especificamente, né? Porque a gente não está falando só de violência sexual de forma geral, a gente está falando de violência sexual relacionada a conflitos armados, o que já restringe conceitualmente, né, o espectro de violências em relação ao qual a gente está tratando, né, e restringe também o amplo espectro de violências baseadas em gênero que acontecem, né, antes, durante e depois dos conflitos armados. E o que é interessante, né, da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, né, é como é que ela nos ajuda, independente, né, da letra do que é aprovado pelo Conselho de Segurança, porque a gente sabe que isso passa por muitas peneiras, né, é a gente entender como conceitualmente essas lentes nos ajudam a expandir alguns debates sobre segurança internacional. E um dos grandes ganhos é justamente o que a Tâmia chamou a atenção agora, né, é como essa agenda pode nos ajudar a pensar a paz e a segurança para além dessas amarras tradicionais, né? Para a gente entender como, né, a vida das mulheres é afetada por processos de insegurança que tem na violência sexual relacionados a conflitos armados a ponta do iceberg, digamos assim, né, ou talvez um dos efeitos mais visíveis relacionados a uma série de outras inseguranças que estão acontecendo antes disso, concomitantemente a isso e depois disso, né? Então, algumas autoras vêm justamente chamando atenção para isso, né? Para outras formas de violência sexual, por exemplo, que ocorrem juntamente com esse tipo de violência, para outras formas de violência, né? Questionando o que é paz, o que é violência, como é que a gente insere as perspectivas de gênero para nos ajudar a pensar para além dos conceitos tradicionais. E eu queria levantar a bola, eu sei que vocês já colocaram em alguns textos essa questão, sobre a necessidade de problematizar a questão da interseccionalidade na discussão da agenda de gênero e paz e segurança, né? Porque eu acho que ainda a gente precisa caminhar muito nesse sentido, né? Quando vocês vão trazer a questão do plano nacional, vocês já apontam sobre como a violência contra a mulher ela é um problema grave no Brasil, né? Em termos não só de feminicídio, como também de estupro, de registros de violência nesse contexto de pandemia que estão se intensificando mais e mais, mas como a gente tem um recorte de raça muito importante, muito necessário olhar para isso, né? Para esse recorte também de raça, como as mulheres negras enfrentam esse tipo de violência de uma forma muito mais muito grave em termos proporcionais, né? Que a proporção é muito maior. Queria que vocês pudessem aí fazer uma problematização, né, do ponto de vista mesmo de criticar essa agenda de mulheres, paz e segurança no sentido de que ainda falta abraçar esse debate de interseccionalidade. Se vocês puderem aí a gente caminhar para essa análise aí, eu acho que seria interessante. Bom, de forma mais geral, Débora, existe um silêncio, na verdade, um silêncio dentro da agenda Mulheres, Paz e Segurança com relação a dois aspectos que são bem importantes para a gente entender a realidade brasileira. O primeiro deles é o que você pontuou, que é a interseccionalidade, né? Então, a falta de uma compreensão adequada, apropriada sobre o que é interseccionalidade e como podemos, a partir da associação da categoria gênero com outras categorias, ter uma visão mais próxima daquilo que se espera de uma abordagem de gênero. Então, o que a Resolução 1325 e suas resoluções irmãs têm feito, talvez possa ser explicado de duas formas. Uma é uma tentativa de inserir a palavra gênero em alguns dos documentos, e muitas vezes esses documentos vão equiparar gênero com mulheres. Então essa é a minha primeira grande crítica à agenda Mulheres, Paz e Segurança, e que vai se traduzir, obviamente, como isso vai aparecer no Brasil. Então, gênero é utilizado em alguns documentos como sinônimo de mulheres. Então, a ausência, de fato, de uma compreensão, né, dessa categoria de análise.
E a segunda coisa que, né, a gente começa a perceber dentro, e é uma crítica muito grande também à agenda Mulheres, Paz e Segurança, é esse apego à ideia de conflito armado como, né, o recorte no qual os países precisam se amparar para trabalhar com essa questão. Então, essas ideias, né, de falta de uma problematização maior do que é gênero e falta de uma ampliação do que significaria o espaço onde a agenda pode ser aplicada, são duas grandes críticas que podem ser feitas de forma geral a todas essas resoluções. Então, não existe, né, não existiria, né, por parte de nós que trabalhamos com esses estudos e que avançamos a ideia, né, da incorporação de gênero e da incorporação dos estudos sobre mulheres dentro da pauta de segurança internacional. Para a gente, né, para nossos estudos, a interseccionalidade, ou seja, combinar gênero com raça, religião, idade, ou seja, com outras variáveis identitárias, é aspecto crucial para a agenda ter um potencial transformador. Eu acho que a gente começa, né, a ter uma ideia, né, do prejuízo que isso pode causar no caso brasileiro. E aí eu acho que talvez eu possa, né, trabalhar com a ideia geral e a Paula fala, né, para finalizar do caso específico do Brasil. Então, a agenda, a falta de uma discussão sobre interseccionalidade e o aprisionamento disso ao que o conceito de segurança em muitos países identificam, interpretam como tempos de guerra, é muito limitante, né? É aprisionador em termos, né, dessa nossa discussão. Então, imaginem o universo restrito que a gente termina no final do dia, se a gente, né, leva em consideração gênero como sinônimo de mulheres. Se a gente leva em consideração que, né, a violência a ser tratada só vai ser em tempos de guerra, o que é guerra? Né? Se a gente precisa, né, ponderar que guerra é uma definição muito específica dentro do direito internacional, a gente vai cada vez limitando os espaços onde a agenda MPS, ou seja, a agenda Mulheres, Paz e Segurança pode ser aplicada. E isso deixa, né, para trás, ou deixa de lado as reais, né, situações violentas que essas mulheres vivenciam dia a dia, né, nos seus corpos, né, nos seus espaços. Então, a aplicabilidade dessa agenda é reduzida quase que, né, ao mínimo, se a gente leva ao pé da letra aquilo que, né, muitos dos países do Conselho de Segurança vão propor. Então, a crítica que eu gostaria de deixar aqui para a gente finalizar a agenda MPS, ela vem também com um reconhecimento, tá? Então, a gente, na minha opinião, né, a gente precisa começar a reconhecer a importância dessa agenda. Ela abre, de fato, uma janela de oportunidade para esse tipo de discussão florescer, tanto do ponto de vista político como do ponto de vista acadêmico, né? Então, discussões como essa que nós estamos tendo hoje são possíveis graças, né, a um documento que lá em 2000 foi aprovado, que veio, né, puxando esse tipo de discussão e abrindo portas, e no mundo político também, né? Então, são dois aspectos que vão se entrelaçar e vão fazer com que estados como o Brasil sintam-se pressionados a adotar esse tipo de discussão ou minimamente abrir um espaço para que as pessoas comecem a expor suas ideias e articular suas ideias. Mas uma crítica fundamental que nós precisamos ser muito cautelosos, muito observadores, como essa agenda está sendo implementada, como essa agenda está sendo traduzida. Porque o nosso PMA, ou seja, a forma como o Brasil lida com isso, é reflexo direto de não termos lidado com essas deficiências da 1325 e das suas resoluções irmãs. Então, acabamos por reproduzir no contexto nacional, como a Paula agora vai provavelmente tocar no assunto, essas deficiências, né, conceituais que têm fortes implicações políticas. Lembrando, né, essas deficiências não são ao acaso, elas são políticas. Né? A restrição ao 1325, a utilização de gênero como sinônimo de mulheres, são decisões políticas, obviamente, né? E que têm outras implicações políticas que vão reverberar aí nos
planos nacionais de ação e no, né, contexto que a gente vive atualmente em relação à agenda MPS. E aí eu já finalizo agradecendo. Obrigada. Acho que como a Tânia, né, tocou na fala dela, o que acontece com a Agenda Mulheres, Paz e Segurança é um exemplo micro do que acontece quando a política feminista encontra o Estado, né, encontra as burocracias dos governos. A forma como o pensamento feminista é digerido e tornado palatável em políticas públicas. No caso da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, isso não foi diferente, né? Ou seja, houve essa tendência de burocratização e tecnocratização do pensamento feminista, de tratar gênero como sexo, né, e de incorporar também determinados discursos e pensamentos hegemônicos sobre, né, quem é aquele corpo de mulher que a gente vai tratar na nossa política pública, né, sem pensar nas inúmeras relações de poder que estão perpassando essas vivências e esses corpos, dependendo, né, da sua raça, da sua classe, da sua etnia, da sua religião e etc. Então, isso se reflete na Agenda Mulheres, Paz e Segurança, ou seja, é uma agenda elitizada, é uma agenda colonial, é uma agenda que vem sendo, né, isso não era problematizado até pouco tempo atrás, mas acho que as novas fronteiras críticas dessa agenda têm chamado a atenção para a branquitude dessa agenda também, né, e isso, quando chega, né, num país tão diverso quanto o Brasil e tão desigual quanto o Brasil, né, a gente está falando do Brasil, é claro, mas, né, em diferentes contextos você vai ter isso refletido de outras formas, isso se torna, né, para nós muito gritante, né? Então, quando o nosso Plano Nacional, que é o nosso instrumento, foi adotado, a forma como ele simplesmente ignora qualquer tipo de discussão sobre mulheres negras, mulheres indígenas, né, mulheres trans, né, mulheres rurais, né, e todas as realidades diversas que perpassam essa vivência, é muito emblemático. Né? Se a gente pega a forma como esse documento trata mulheres como esse ser abstrato, né, e tenta, por exemplo, falar sobre o aumento do número de mulheres nas Forças Armadas ou nos corpos diplomáticos, acho que uma interrogação que a gente levanta é quem são as mulheres que vão ser beneficiadas por políticas de inclusão nos aparatos burocráticos da diplomacia, né, nas Forças Armadas. Quem são essas mulheres que são contempladas por essas políticas? Né? E quando esse PNA fala de proteção, ele está falando de proteção, né? E aí ele replica uma lógica de política externa de um olhar para fora. Ele olha para, né, mulheres em situações onde o Brasil atua, né? Na época em que o Brasil estava no Haiti, na época que o Brasil tinha uma presença em outros países do mundo, ou então olha para as mulheres refugiadas que estão entrando no nosso território. Mas as dimensões de violência e de conflito que afetam as mulheres brasileiras são completamente silenciadas nesse plano. E acho que era isso que eu e a Tânia, quando a gente escreveu a nossa revisão do plano e posteriormente publicou, né, pensando nessas dimensões da Agenda Mulheres, Paz e Segurança na América Latina, era nisso que a gente estava pensando, né, sobre como essa é uma agenda tão potente e potencialmente tão transformadora é reduzida a algo muito raso, com muito pouca capacidade de transformação quando é implementado, pensado, né, racionalizado dessa forma. Isso, é claro, tem uma relação muito grande com a separação dessas discussões da sociedade civil. Então, e é isso que a gente tentava à época chamar a atenção e que a gente tem esperança de continuar com os nossos debates, apesar da gente compreender as restrições cada vez maiores a esses espaços, né, para a sociedade civil, mas de tentar engajar, em tentar fazer com que os movimentos sociais entendam como essa agenda pode beneficiá-los, né? E quando a gente falava sobre isso, a gente, né, ganhava muitos questionamentos sobre, mas não é uma situação de conflito armado tradicional, mas como é que isso se aplica a esses contextos, né? E a gente, para nossa surpresa, recentemente, nas discussões sobre os 20 anos da 1325, nos painéis, né, nos vários painéis de experts, mas sobretudo em um painel da rede de experts da Agenda Mulheres, Paz e Segurança, a gente viu vários estados chamando a atenção para essas questões não tradicionais de violência armada, né, para questões relacionadas
as mulheres indígenas que alguns estados começam a reconhecer, por exemplo. Então, existe um espaço na agenda para tratar disso. Se a gente tiver engajamento da sociedade civil e se a gente tiver vontade política, de fato, para transformar essa agenda, né, em algo realmente transformador das relações de poder. Então, acho que é com essa mensagem que a gente, positiva, que a gente quer encerrar a nossa fala. Eu quero agradecer, gente. Foi um bate-papo muito importante. E vou só reforçar as últimas falas de vocês, né? Eu acho que, como a Carol também falou, seguir trabalhando. Acho que é preciso reconhecer o que já aconteceu, o que já foi consolidado na agenda, mas apontar também a necessidade de ter um olhar, né? E aquilo que você também apontou, Paulo, acho que faz todo sentido, né? Essa questão de como essa agenda é incorporada pelas instituições, né, que a gente sabe que são majoritariamente controladas, né, governadas por homens, e aí a gente tem também todas as limitações que essa agenda tem, que ela vai trazer no momento em que se transforma isso, né, em políticas públicas, como que isso vai se transformar para uma agenda, em resoluções. E eu acho que o nosso papel, tanto na academia quanto na sociedade, é de pressionar os governos. Acho que esse seria o caminho, inclusive torcendo para que o Brasil tenha que responder de cima para baixo, né? Se o governo brasileiro traz esse retrocesso, a gente vai ter a gente tem também outras formas de constrangimento internacional para que o país acabe cumprindo, né? Porque a criação do Plano Nacional surgiu por uma demanda de fora, né? De responder a isso. E também gostei muito da sua fala também, quando você coloca sobre a questão de delimitar também o que é a violência contra a mulher, que isso está restrito em espaço de conflito, porque para mim, assim, se a gente olha os dados, a gente vive uma guerra no Brasil, né? Então por que não problematizar isso aqui? Parece que a gente está falando de coisas que acontecem em outros lugares do mundo, né? Onde tem guerra. O que acontece no Rio de Janeiro, né? O que acontece com as mulheres que estão ali? Então, acho essa agenda, assim, fundamental, importantíssima. Quero parabenizar vocês pelo trabalho, as pesquisadoras e os pesquisadores que estão envolvidos aí com vocês também, na PUC-Rio e nas instituições que vocês trabalham, né? E valeu, foi muito bom, gente. Pode falar, Carol. Débora, não é que você falou de quanto essa é uma agenda dominada por homens, né? Mas e quanto essa é uma agenda também de pesquisa dominada por homens, né? Então, elas ainda têm mais esse mérito aí, já que a gente tá bajulando bastante elas, mas de desbravar, né, na academia, que já é um exercício complicado, e entrar com na certeza. Pesquisa, né, e se persistir, mas de entrar numa agenda de pesquisa, que é uma agenda ainda com uma presença masculina, tendem a não querer largar o osso também, e nem a reconhecer o mérito de tantas mulheres que têm feito os trabalhos muito importantes dentro dessa área, né? Então, vocês ainda enfrentam um machismo estrutural, certamente, dentro dessa agenda, né? Como nós enfrentamos na academia, que deve se estender ainda mais nessas áreas, né? Porque tem as caixinhas que as mulheres podem ocupar dentro da academia e vocês saíram delas, então parabéns por desbravar também e mostrar a presença feminina aí nessa agenda. Muito obrigada, a gente que agradece pelo espaço, pela oportunidade. É um prazer. Isso, obrigada, viu? Adorei. Carol, obrigada pelo convite. Débora, obrigada pelo convite. É sempre bom estarmos juntas, mesmo que virtualmente. Muito obrigada. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.